Quem é o dono da van? E eu não estou falando da Havan, que é o Luciano Hang. Tô falando da van. Pode parecer um assunto bem bobo, mas é um assunto muito importante, porque ele gera problemas dentro de set, dentro de produções. São os problemas mais simples. A gente acha que a dificuldade está em resolver grandes problemas e quebrou alguma coisa gigantesca, eu preciso trazer. Não, a sua produção, ela vai ser quase sempre feita de pequenas soluções de problemas. A van é uma coisa que sempre causa um desconforto nas equipes, por motivos simples. Primeiro que tem uma coisa que nós, produtores, precisamos saber. Todo mundo quer palpitar na produção. Essa é a primeira coisa. Todo mundo tem uma maneira melhor de fazer, todo mundo tem uma maneira melhor de dividir, todo mundo tem uma maneira melhor de palpitar num cronograma e tudo. Principalmente porque quando as pessoas elas palpitam, nós como produtores, a gente tem que olhar um todo, tem que olhar o projeto como um todo. Então, são várias empresas, vários horários, pessoas que precisam descansar, pessoas que precisam virar à noite. Então, a gente sempre está olhando para uma situação macro. E todo mundo que quer palpitar, está palpitando sempre na sua área. Porque eu sou da equipe da direção, eu sou da equipe da cenografia, eu sou da equipe... Eu olho a minha área e na minha área eu tenho um palpite para dar. Então, primeiro de tudo é que todo mundo sempre tem alguma coisa para falar sobre a produção, para palpitar sobre a produção. E dois, é que todo mundo sempre, e eu não quero dizer que as pessoas não são importantes, porque um time é feito, uma produção é feita de vários profissionais e todos são importantes, do menor ao maior, mas todo mundo sempre se acha o mais importante. Então, eu preciso sair antes porque eu preciso descansar, eu preciso chegar antes porque eu preciso fazer meu trabalho. E quando a gente está olhando para uma produção, equipes de áreas diferentes vão ter que, em algum momento, dividir coisas. A van é uma delas. A van é um custo importante dentro de uma produção, é um custo alto. E como nós somos profissionais muito cuidadosos, inclusive com o dinheiro que não é nosso, com o dinheiro do nosso cliente, a gente vai estar sempre olhando a melhor otimização de cada produto que a gente está usando. A van é um deles. O que dá errado na van? Todo mundo quer mandar no motorista. Todo mundo quer chegar e falar, não, mas eu tenho que ir, entra na van. Às vezes a gente combina, tem que ter um mínimo de 10 pessoas para que a van saia, aí chega um cansadinho lá, antes de qualquer coisa, entra na van, a van não tá com a lotação que precisa e o cara fala, não, eu quero sair, eu quero ir embora. E aí, geralmente, ele é grosseiro com o motorista e o motorista, naquele momento, está numa posição difícil, né? Ele acaba atendendo. E aí, quando ele atende isso, alguns minutos depois, a gente descobre que a van já saiu e que eu preciso levar mais gente. E aí começa um ciclo de desgaste muito grande. Porque, geralmente, isso acontece quando você está numa montagem e ela está com prazos apertados, ou principalmente na desmontagem. A desmontagem... Eu não sou a maior fã de desmontagem. Eu tenho produtores que já trabalharam comigo que amam desmontagem e eu não gosto. Apesar de desmontagem geralmente ser mais rápida. Criar é muito mais gostoso. Criar, você vê crescer e tal. Desmontar é meio, na minha opinião, não é tão legal. E na desmontagem é o momento onde as pessoas estão cansadas, onde elas estão aceleradas. Como é que você resolve esse problema? A van tem que ter um dono. A gente tem que estabelecer... Dentro de uma produção, se você não tem um produtor de logística, eu nunca tive dentro de uma produção alguém que fosse focado somente em logística, infelizmente. Eu não consigo separar, eu gosto de trabalhar com equipes pequenas, então eu não tenho produtor para cada área, porque eu acho que quando você tem uma equipe muito grande, existem poucas peças de trabalho e as outras ficam mais acomodadas, digamos assim. Então, eu nunca tive um produtor só de logística. Então, se você tem um produtor só de logística, ele é o dono da van e é ele quem determina se a van sai, se a van volta, se ela vai fazer um bate-volta no hotel ou se ela vai levar só e vai ser dispensada. Mas se você não tem esse produtor de logística, você tem que estabelecer para cada van que está lá com você um chefe ou um cabeça de equipe, que somente aquela pessoa pode determinar se a van sai, se a van fica. Se ela já pode sair da maneira que ela está ou se ela não pode sair da maneira que ela está. Geralmente, a gente solicita um chefe, um cabeça de equipe e também um produtor que fica focado nisso. Porque se essa pessoa some, se esse chefe de equipe some, o produtor, a gente espera que ele não suma. Então, esse produtor vai estar sempre atento, independente do horário, ele vai estar disponível ali para atender
aquele motorista, enfim, e direcionar as coisas. Então, essa é a principal coisa. Sempre tem um cabeça, um produtor que seja o cabeça das vans e um cabeça de equipe para definir como é que acontece. E quando você chega na produção, você precisa estabelecer esse lugar que é teu. Se você não chegar lá e não deixar claro que aquele processo vai acontecer somente se você, como produtor, ou se somente aquela pessoa definir que a van vai sair ou os horários, você vai perder a mão. E você só vai descobrir que você vai perder a mão, você precisa chegar na produção já determinando aquilo, porque senão, se você esperar acontecer, você mostrar quem manda, só no final, você já não vai ter mais tempo para resolucionar os problemas, porque geralmente as primeiras pessoas que saem são as primeiras a desorganizarem o processo que você criou. E aí, quando as primeiras saem, independente do tempo, às vezes você está distante, né? A sua locação é distante do seu hotel, por exemplo. Leva 1 hora entre ir e voltar, 1 hora. Quando você está com todo mundo cansado, você terminou de gravar, é muito tempo. Você tem outras coisas para resolver e aí você tem pessoas que estão ali que você entende que elas precisam descansar, porque às vezes elas têm voo cedo, elas têm outras coisas para fazer e vão dormir pouco. Então você precisa cuidar daquelas pessoas. E se você não estabelecer isso logo de início, quando você chega, no final você vai perder a mão. Então, recapitulando, tenha um chefe de equipe para a van, tenha um chefe de equipe para a van, tenha um produtor sempre responsável por todas as vans, que vai saber tudo o que está acontecendo e que vai poder solucionar problemas, vai ter toda a logística de vans na mão e vai poder solucionar problemas utilizando vans backup, enfim. Seguindo essa dica, eu tenho certeza que você não vai ter problema com van. E se você tiver algum outro problema diferente do que eu falei aqui, que eu me lembro, os únicos problemas que eu passei com van foram esses. Agora, se você tem alguma coisa diferente para me contar, eu tô até curiosa em saber. E como você solucionou isso, então me conta aqui nos comentários que eu vou ficar feliz em saber.